Diga para a pessoa que está perto de você: prepara o teu coração, o Espírito de Deus vai te pegar essa noite. Ele pega e pega mesmo, amém? É muito bom poder servir e se relacionar com mais essa parte do povo de Deus que se reúne aqui em Goiás. Tome seu assento. Estou feliz porque eu tive a honra de conhecer Pastor Marcos, sua esposa, cidade de Morrinhos. Pastor Paulo, sua esposa, cidade de Morrinhos, interior de Goiás, se deslocaram para estar conosco aqui essa noite. Pastora Dark está chegando a qualquer momento, está aí no GPS tentando achar a localização da igreja. E o carinho que Deus tem gerado, a conexão, tudo que eu estou sentindo e discernindo no meu espírito entre nós, os irmãos do Tabernáculo da Oração, Pastor Eliseu, sua esposa, Pastor Agenilson, sua família, homem de Deus que está pagando um preço, investindo a sua vida na vida de vocês. É muito bom poder fazer parte da vida de pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado: o profeta Oséias já avisou: não havendo profecia, o povo se corrompe. Você sabia que a verdade inversa também é válida? Diga: restaurando o modelo profético bíblico e desconstruindo o modelo profético neurótico, o que está confuso, o que está corrompido, o que está bagunçado, o que está imaturo é restaurado. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 3 que existem tempos de refrigério e existem tempos para a restauração de todas as coisas. Nós estamos vivendo esses ciclos e esses movimentos da restauração da igreja, para que ela volte a ser aquele modelo de igreja que o Senhor Jesus estabeleceu com os seus apóstolos aqui na terra. As pessoas às vezes confundem o modelo de igreja primitiva como sendo um modelo de igreja perfeita. Diga para quem está do seu lado: a igreja primitiva tinha defeitos, e problemas gravíssimos, mas era a igreja e o modelo original que tomou a psique e transformou o mundo da sua época. Então eu não gosto de romancear a igreja primitiva, porque o que é a igreja de Atos dos Apóstolos? O que é a igreja primitiva? É a igreja de Corintos, com a sua carnalidade no uso dos dons espirituais. O que é a igreja de Corintos? O que é a igreja de Esmirna, Efésio, Tiatira, as 7 igrejas da Ásia? É uma igreja que tem os seus problemas como qualquer outra igreja ao longo da história da humanidade, mas ela tinha um modelo diferente do que nós vemos nos dias de hoje, e ela conseguiu fazer coisas que a igreja dos nossos dias não consegue fazer. Entre elas, o avivamento de Atos capítulo 2, a reforma pentecostal saiu das 4 paredes do cenáculo e tomou conta da psique de Jerusalém, tomou conta do mundo conhecido naquela época. As pessoas acreditam e fundamentam a sua doutrina numa superstição de que para o arrebatamento acontecer é necessário apenas fazer prosélitos, é necessário apenas pregar o evangelho. Diga: isso é uma verdade manca. Uma das coisas que precisa para o arrebatamento é pregar o evangelho em todas as nações da terra, em todas as línguas, em todos os idiomas, em todas as culturas. Sem dúvida alguma, isso é uma verdade, mas essa não é a verdade plena. Diga: é apenas um fragmento. Você sabia que para Jesus voltar é necessário a igreja dos nossos dias voltar a ser a igreja do primeiro, segundo, terceiro século da era cristã?
Você sabia que Jesus não vai vir casar com uma igreja ferida, doente, neurótica, cheia de cicatrizes, fragmentada, dividida, cheia de líderes imaturos e competidores, vaidosos ou pervertidos? Que a igreja, para se casar com o noivo na bodas do Cordeiro, ela precisa se ataviar, ela precisa de vestes limpas, ela precisa de vestes de louvor e adoração, e que a igreja da pós-modernidade está muito longe disso. Então os movimentos de restauração que trazem a igreja para a sua essência do primeiro século são importantes e são fundamentais, não só para evangelizar o ímpio, mas também para ministrar libertação aos crentes que estão dentro dos corredores e das fileiras evangélicas ou católicas, mas muitas vezes estão vivendo totalmente alienados de um modelo profético saudável. Então hoje, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas parece que tem tanta profecia, tem tanto reteté, tem tanta gente falando que é profeta em nome de Deus, tem tanta gente se afirmando como apóstolo em nome de Deus. Eu costumo dizer que quem é profeta e quem é apóstolo não briga por título, ele o é porque Deus o instituiu, ele fugiu de ser e Deus o cercou por todos os lados, de modo que não tinha mais para onde escapar, e teve que assumir publicamente essa identidade e manifestar as evidências do fruto apostólico, do fruto profético. E essa pessoa não está nem aí para títulos, ela só quer manifestar a glória do Senhor com sinais e poder. Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Samuel, 1 Samuel capítulo 9, para nós tentarmos juntos entender nessa nossa primeira reunião aqui na sede o que é uma escola de ativação profética, aonde está isso na Bíblia e se isso é relevante para a igreja dos dias de hoje. O que é uma igreja no Novo Testamento? E aí, qualquer crente que tenha lido um pouquinho de teologia sistemática, ele vai nos responder dizendo: igreja é eclesia, os chamados para fora. E talvez você já tenha careca de ouvir isso. E está certo. Diga: igreja é eclesia, os chamados para fora. Mas esse é o conceito grego de igreja. O que talvez você não saiba é que o conceito hebraico de igreja não é eclésia. O conceito hebraico de igreja é carral. Diga para quem está do seu lado: carral. E carral é muito mais do que um grupo de pessoas que se reúnem e são comissionadas e são apostolizadas e são chamadas para fora. Diga: carral é a reunião da família, reunião de pai espiritual com filhos espirituais. Esse conceito de família, igreja, ou igreja, família, esse conceito é carral. E a igreja, ela tem que ser nos dias de hoje, diga, tanto eclésia, chamados para ir evangelizar lá fora, como ela tem que ser carral, a reunião dos pais com os filhos espirituais. Deve haver discipulado, deve haver mentoria, deve haver conexão emocional, deve haver uma relação de honra sem manipulação ou sem neurose, deve haver um relacionamento de filho honrando o pai, pai desejando que o filho cresça e vá mais longe do que ele, na unção de cura, na unção de libertação, no ministério, na palavra, no conhecimento bíblico revelado. Parece que a igreja dos nossos dias perdeu tanto a noção do carral hebraico quanto do eclésia grego, e ela se tornou uma reunião de executivos de sucesso, uma reunião em que o pastor não é mais pai, uma reunião em que os membros não são mais comissionados para ir para fora, mas apenas um clube social com muitos serviços aonde eles nos atendem e nós pagamos uma mensalidade chamada dízimo. E nessa reunião nós não enxergamos mais na figura do pastor ou da pastora um
profeta que recebe de Deus no alto da montanha e comunica para os nossos corações da mente de Deus. Nós vimos na figura do pastor presidente apenas um executivo bem sucedido, com uma construção de marketing e uma identidade motivacional de um cara com terno e gravata com mais de $2.000 de investimento, relógio caro, carro do ano. Nada contra você viver a excelência e um poder aquisitivo acima da média, nada contra isso. Mas aquilo que a gente não pode abrir mão e negociar, diga, são os valores e os conceitos de uma igreja que transformou Jerusalém. Não porque havia um Pedro como executivo de sucesso bem sucedido e uma construção de imagem e publicidade carismática. Não, havia um Pedro que na projeção da sua sombra curava os enfermos. Então nada contra você passar gel no cabelo, usar um relógio de R$10.000 e ter uma construção de marketing, uma identidade na televisão ou na internet, tudo tranquilo, contanto que na projeção da sua sombra ainda haja manifestação de milagres, ainda haja cura, contanto que os lenços fedidos de suor dos apóstolos Paulos da nossa geração ainda curem enfermos e ainda expulsem demônios a quilômetros de distância, e não rosas ungidas para trocar por envelope com R$50. Então Deus está restaurando a sua igreja para o seu modelo apostólico profético original. Deus está tirando da teologia pentecostal resquícios da feitiçaria católica medieval. Deus está tirando de dentro do pensamento teológico protestante superstições e sofismas mentirosas que eles criaram para de alguma forma tentar justificar a igreja romana cheia de milagres, cheias de prodígios, cheias de sinais, que eles não iriam operar sinais, mas iriam apenas restaurar o ministério da palavra, e criaram sofismas, mentiras, superstições, como por exemplo a argumentação cessacionista ou o dogma da sucessão apostólica profética apenas pelo ministério do bispo, do presbítero e do diácono. Com certeza a Bíblia fala sobre o ofício do bispo e diz que bem-aventurado é aquele que almeja o episcopado, que é uma coisa difícil, mas que é relevante, que é importante, o presbítero e o diácono. O que a Bíblia não fala e o que Jesus não cita é que no final do quarto século, no final do segundo século, por volta do ano 280, haveria uma reunião política, haveria uma reunião administrativa, haveria uma reunião com Justiniano Mártir, Epafrodito e outros pais da igreja, que nada mais são do que a segunda geração pós-morte dos apóstolos do Cordeiro, queriam se reunir e política e administrativamente iriam dizer: temos que dar um jeito de silenciar esse camarada chamado profeta Molina. Diga, Molina. Molina era um profeta nos anos 280 da era cristã, que estava dando problema para a segunda geração de líderes da igreja. Primeiro porque ele vinha do manto profético de Ágapo, ele multiplicava o modelo de profecia de Ananias e o modelo de profecia de Ágapo, profetas de ofício profético da era cristã pós-ressurreição de Jesus Cristo. Ágapo previu catástrofes, terremotos e fenômenos meteorológicos que se cumpriram. Molina era a continuidade desse ministério profético, mas o Molina, como todo profeta, era esquisito. E ele batia e criticava muito no modelo de liderança de Justiniano Mártir, Epafrodito e tantos outros que faziam parte da continuidade da segunda geração de pais da igreja do terceiro para o quarto século. E eles disseram numa reunião política e administrativa, assim como o credo niceno, se eu não me engano, foram 4 votos de diferença entre os que concordaram com a confissão de fé de Niceia e os que discordaram da confissão de fé de Niceia, e os 4 que votaram concordando tinham medo de serem mortos por Constantino. Assim também eles decidiram no ano 280 criar uma superstição teológica,
Diga, a doutrina da sucessão apostólica. Essa doutrina diz que a igreja desta data em diante não seria mais liderada por apóstolos ou profetas, mas iria restringir apenas a bispos, presbíteros e diáconos. E assim a igreja fez ao longo da sua história, até nos meados dos anos 40, anos 50, quando começou no mundo a restauração do entendimento apostólico profético. Nos anos 40 na Califórnia, em alguns lugares da Europa, começou-se a falar sobre o ofício do profeta e o ofício do apóstolo nos dias de hoje, e isso tem se expandido e se multiplicado. Assim como houve um movimento de reforma com muita coisa de Deus, mas simultâneo ao movimento de reforma houve muita imaturidade humana, assim como haviam os reformadores dizendo que a salvação é só pela Bíblia, imediatamente Roma e o Vaticano organizam um movimento de contra-reforma, que nada mais são do que monges jesuítas tentando descredibilizar e queimar o filme dos reformadores. Assim também acontece nos dias de hoje. Diga, há um fluxo genuíno de profetas segundo o coração de Deus, apóstolos segundo o coração de Deus, e há também um bando de imbecil se fazendo e se apresentando como profeta, se fazendo e se apresentando como apóstolo, mas no fundo não passa de um retardado da teologia do reteté, e acham que esse estereótipo e esse modelo de manipulação profética ou de indução e sugestionamento profético é o ministério apostólico profético do Novo Testamento. O fato de haver o falso não significa que é o novo, ou que não haja o verdadeiro. O fato de na sua região a sua mente estar acostumada a ouvir nos programas de rádio o imaturo, não significa dizer que em algum lugar do planeta não esteja acontecendo o maduro, com frutos e com evidências de transformação, não só de pessoas ou de famílias, mas transformação de culturas, transformação de nações. Uganda hoje está reunida com o presidente da República, jejuando e orando para os problemas financeiros da sua nação. Sabe quem está liderando isso? O movimento apostólico de Uganda, que não tem nada a ver com o movimento apostólico do Brasil. O fato de você ter dúvidas ou crises ou questionamentos teológicos não significa dizer que Deus não esteja restaurando o entendimento da sua igreja. Ele não está fazendo nada de novo. Diga, sempre houveram, sempre haverão apóstolos na igreja, profetas na igreja. Os fundamentos, eles sempre existiram em cada ciclo geracional. E a superstição estúpida de que apenas o primeiro século foi necessário e depois não é necessário mais, ela precisa ser fundamentada por um texto canônico válido. E esse texto canônico válido não existe. O que existe é uma ingerência, uma exegese indutiva, como, por exemplo, a construção teológica do ano 280, que tinha por objetivo silenciar o profeta Molini e trazer a igreja política e administrativamente para a mão de pastores e mestres. Molini se tornou um grande problema. Sabe que ele era um profeta de Deus que acertava as profecias, mas ele terminou numa pegada herética. Na época em que a Bíblia e o Cânon estava terminando de ser compilado, Molini começou a dizer que só a profecia e a revelação mística do Espírito era válida. O texto inspirado por Deus não podia fundamentar a fé das pessoas. Molini, ele caiu na loucura de rejeitar o texto inspirado, sagrado, num tempo em que a Bíblia não estava completa, mas num tempo em que o que nós conhecemos como Bíblia estava terminando de ser escrita. Ele rejeitou esses pergaminhos como o fundamento de fé cristã, e o próprio Deus o tirou de cena e usou da instrumentalidade de uma decisão política administrativa. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 7 em diante, diz que Jesus, o Messias, ressuscitou dos mortos. Diga comigo, levou o cativo o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens.
Paulo está citando o Salmo 68, versículo 18, mas lá no Salmo 68, versículo 18, acrescenta-se uma frase depois a vírgula: deu dons aos homens, vírgula, o salmista diz, até para os rebeldes. Quando Paulo está citando esse texto na epístola aos Efésios, capítulo 4, verso 7, ele tira essa parte da vírgula, até para os rebeldes. Diga para quem está do seu lado, não é porque a irmã Rita Cabelo de Fogo acerta nas visões ou acerta nas profecias do culto da garagem na casa dela, na quarta-feira à tarde, da conferência profética dos 700 pandeiros de fogo, que você deve se impressionar, porque até para os rebeldes Deus dá dons, e eles mesmo em estado de rebelião continuam operando nos dons do Espírito. Mas Jesus continua o seu discurso no versículo 8 do capítulo 4 de Efésios, dizendo que deu dons aos homens, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro, e uns ele estabeleceu como apóstolos, diga apóstolos, outro como profetas, diga profetas, evangelistas, pastores, mestres. E a grande pergunta que os irmãos fazem é: para que essa palhaçada, esse modismo, esse movimento apostólico e profético? O versículo seguinte responde, cabeça de pudim, diga, visando o aperfeiçoamento dos santos, a boa obra do ministério, equipar os cristãos em Cristo Jesus. Diga, o versículo 12 responde, para quê? Para a edificação dos santos. Até quando? Porque a teologia protestante e pentecostal dizem que já encerrou. A católica diz que só o Papa no Vaticano é o apóstolo de Cristo sobre a terra, e os três estão procurando um pé de goiaba para se enforcar, porque estão fora da palavra bíblica. Até quando? O versículo seguinte responde, diga, o versículo 13 responde, até quando apóstolos? Até quando profetas? Até quando evangelistas? Até quando pastores? Até quando mestres ou doutores da igreja? Até quando? Diga, o versículo 13 de Efésios 4 responde, está na Bíblia, não precisa buscar na superstição histórica ou na interpretação denominacional. É só ler o texto bíblico. Até quando? Diga, até que cheguemos à unidade da fé. Diga, até que cheguemos à maturidade e à formação completa de Cristo em nós. Até quando vai ter pastor na igreja? Até que o versículo 13 do capítulo 4 de Efésios se cumpra. Até quando vai ter profeta na igreja? Diga, até que a unidade da fé, Cristo seja formado em nós. Até quando vai ter apóstolo de ofício apostólico? Versículo 13 do capítulo 4 de Efésios te responde, diga, até que cheguemos à unidade da fé, até que a formação de Cristo, a estatura do varão completo. Chegamos a essa unidade da fé? Alcançamos essa unidade da fé? A igreja está pronta para o arrebatamento, a noiva do cordeiro se ataviou e está com vestes limpas, não tem pastor pedófilo, não tem tesoureiro ladrão, não tem pastor invejoso, não tem igreja brigando com igreja, e não tem na televisão um pastor falando mal de outro. Chegamos à maturidade e à estatura perfeita de Cristo Jesus? Chegamos ou não chegamos? Chegamos ou não chegamos? Então eu ainda preciso de apóstolos e de profetas e de evangelistas e de pastores e de mestres dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja dos dias de hoje. E eu não preciso buscar no estatuto ou na interpretação histórica de uma feitiçaria protestante ou de uma superstição pentecostal para fundamentar a minha fé. Eu preciso apenas ler Efésios capítulo 4, versículo 13, sem sugestionamento ou indução na minha alma. Ah, mas Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que aos pais ele falou pelos profetas, e a nós nesses dias falou pelo Filho. E eu sei que está escrito isso em Hebreus 1. O que você foi treinado, sugestionado ou enfeitiçado para interpretar desse texto, é que Deus parou de falar pelos profetas. Mas o texto de Hebreus 1 não diz que Deus parou de falar pelos profetas. Diga, o texto diz
que existe uma frequência e uma dimensão da revelação de Deus entre os homens da terra, e essa frequência e essa revelação de Deus aos homens ao longo da terra, no tempo dos pais, foi através da instrumentalidade dos profetas. Em momento algum diz que Deus parou de falar, ou de se comunicar, ou de se revelar através do ministério profético. Diz que nos nossos dias, uma experiência maior, uma revelação superior, uma frequência eletromagnética da glória de Deus infinitamente maior do que conhecer a Deus por instrumento de profetas, nos nossos dias, a nós o Senhor está se revelando, está se comunicando conosco diretamente através do Filho. Diga, uma coisa não substitui a outra, mas o novo supera o velho. A manifestação e a revelação de Deus através do Filho ou através da Bíblia era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo encarnou. Jesus é o Verbo, é o Logos, é o texto canônico das Escrituras. Esta revelação, diga, é superior ao arrepio na coluna do profeta Elias. Mas aonde diz o texto bíblico que Deus vai parar de falar com arrepio na coluna de profetas nos dias de hoje? Diga, isso não está na Bíblia. Isso está numa construção teológica que quer gerar uma superstição para justificar que lá naquela denominação não tem profetas e não precisa ter. Então isso não é uma exegese, diga, isso é uma exegese. Uma coisa é que você extrai do texto, outra coisa é que você induz na mente das pessoas citando um texto fora de contexto. Não, mas a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, que de todos os homens nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos os profetas. E o mesmo texto também diz que no novo nascimento, na nova aliança de Jesus em diante, o reino de Deus não seria mais apontado e profetizado profeticamente, mas esse reino habitaria dentro de nós e se manifestaria do nosso interior como um rio de águas vivas. E o mesmo contexto diz que na era da igreja, na era apostólica e profética, o menor dos nascidos de novo, diga, o menor dos filhos do reino de Deus será infinitamente superior a Elias, a Isaías, a Jeremias ou ao próprio João Batista. Se somos maiores do que João Batista, é óbvio que existe a continuidade do ministério profético. Moisés, no capítulo 11, relata um fato de transferência e ativação de unção. Números, capítulo 11, diz que o Espírito do Senhor virá sobre ti, tirará da unção que está sobre você e repartirá sobre os 70 anciões do deserto. E diz o versículo 22 em diante que de fato isso aconteceu. Deus tomou da unção do Espírito que está sobre Moisés e o distribuiu entre os 70 anciões, e naquele instante profetizaram. Eldade e Meldade não estavam presentes ali, mas estavam no acampamento e começaram a profetizar, porque estavam inscritos entre os que tinham que estar ali e não compareceram. Josué, filho de Nun, cheio de zelo, começou a dizer para Moisés: Senhor, admoesta-os, puxa a orelha deles, disciplina. E Moisés, ele suspira, ele destila toda a nostalgia e solilóquio da sua alma. Moisés olha e diz: tem ciúme tu por mim, Josué? Quem dera em algum tempo o Senhor manifeste abundantemente sobre toda a congregação do povo de Deus o seu espírito sem medida. A frase de Moisés é: quem dera um dia todos do povo de Deus sejam profetas. Mal sabia Moisés que Jesus viria, que morreria, que ressuscitaria, que subiria aos céus e daria dons aos homens. Mal saberia Moisés que centenas de anos depois o apóstolo Paulo escreveria a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 31. Diga para quem está ao seu lado, porque Paulo diz: todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que aprendam e sejam
consolados. Paulo não está dizendo que apenas a irmã Rita Cabelo de Fogo, da congregação da Cova da Onça, deste fogo que o diabo sai correndo, é a intercessora peso pesado, e todos os outros são os vermezinhos fracos de intercessão, e que só ela pode profetizar, porque Jeová só fala com ela, e ela tem os dons, e o resto tudo é um bando de minhoquinha de Jesus que precisa da oração forte e poderosa dela numa rosa ungida. Paulo não está dizendo isso. Existe um modelo profético neurótico e confuso que induz, ou que sugestiona, ou que multiplica esse sistema de crenças. Você já viu igrejas onde tem o intercessor peso pesado, o médio ligeiro e o intercessor pena? O intercessor pena é aquele que ainda não ora em línguas, o médio ligeiro é aquele que ora em línguas e não interpreta, mas o intercessor peso pesado é ela mente para ela mesma e não tem vergonha na cara, dizendo: eu tenho os 9 dons do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você não tem e que é um retardado. Tenho certeza que você está fora da palavra de Deus e falta vergonha na cara. Mas eu vou te ajudar em amor. Se porventura você acha ter os 9 dons do Espírito, existe um princípio nas Escrituras chamado interdependência. Deu dons uns aos outros, não para operarmos em todos eles de uma forma autossuficiente. Não é profeta Superman, é profeta interdependente de outro profeta, porque se eu nesse instante estou operando em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, o outro irmão vai me ministrar e me abençoar operando em milagre, em cura, em fé, em sinais. Creio que ao longo de 30 ou 40 anos de existência de um ministério, existem ciclos, existem fases, existem estações em que você pode sim operar nos 9 dons do Espírito Santo, mas em estações, em temporadas, e não na mesma noite, simultaneamente. O primo do Hulk, sobrinho do Thor, vizinho do He-Man, operar nos 9 dons simultaneamente sozinho. Por que Deus não vai fazer isso com um homem na terra? Porque Deus estaria contrariando a sua palavra e o princípio da interdependência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quem opera nos 9 dons e se torna autossuficiente, não encontra igreja para congregar, não encontra pastor para se submeter, não encontra autoridade espiritual para puxar a orelha, porque ele é autossuficiente, opera nos 9 dons, e só de acreditar nessa superstição, ele já prova que não serve para impor a mão na minha cabeça, e se tentar botar, eu chuto a canela. Só de ele acreditar nisso, ele já me prova não estar pronto para usar os dons espirituais para servir aos irmãos em amor. É o típica Rita Cabelo de Fogo, da quarta-feira à tarde no culto da garagem da casa dela, que faz o congresso dos 700 prundeiros de Jeová, que usa os dons espirituais, diga, para se auto-afirmar e não para servir em amor. Esta pessoa e essa personalidade é do diabo? Diga não. Essa é a parte mais assustadora. Diga, não é do diabo. Diga, faça assim com o dedinho. Ao profeta de Deus, ao profeta do diabo, mas tem o profeta de Deus, porém imaturo. Esse irmão é de Deus, cara. A experiência do novo nascimento dele é genuína. A experiência do novo nascimento dele não é uma mentira, ele nasceu de novo de verdade. Devia ser feiticeiro, devia ser pai de santo, devia ser gay, devia ser ladrão, devia ser militante do PT, devia ser qualquer coisa ruim na vida dele, mas aceitou Jesus e teve uma experiência de verdade. Diga, nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito. Não é uma falsa conversão, é uma genuína conversão, só que caiu num ambiente pedagógico chamado congregação Rita Cabelo de Fogo. Desce o fogo que o diabo sai correndo. E foi treinado segundo a ordem teológica dos 700 pandeiros de fogo. Então ele foi doutrinado e foi formado conceitos no ambiente pedagógico de igreja local neurótico. E hoje ele é profeta. Eu não estou dizendo que Deus não fala com ele, eu estou dizendo que Deus fala. Eu não estou dizendo que Deus não revela para ele, eu estou dizendo que Deus revela. Eu não estou dizendo que Deus não usa ele para orar e o câncer vai ser vomitado. Eu estou dizendo que Deus usa ele, não é o diabo. Diga, é o Deus da Bíblia usando ele. Mas depois de ser usado por Deus, o que ele diz, o que ele fala, o que ele faz você emocionalmente se sentir refém
ou aprisionado ao controle, ao domínio e à manipulação dele, isso não é de Deus. Diga, isso é da alma do profeta. Em Hebreus capítulo 5, verso 14 diz: homens e mulheres treinados, exercitados, aptos para discernir o bem e o mal. Juro para vocês que eu queria ter pregado sobre 1 Samuel capítulo 9, mas eu não sei porque eu não consegui entrar no texto ainda. Eu estou desenvolvendo aqui o resumo de uma escola de ativação profética, e o meu objetivo aqui não era nem esse, mas por algum motivo nós estamos falando todas essas coisas antes de nos conectarmos com o texto que eu falei para você abrir, 1 Samuel capítulo 9. Em algum momento eu vou voltar para o texto, eu vou ler o texto e desenvolver o texto. Deixa eu fechar só o que eu estou ministrando de uma forma assim intuitiva, espontânea, citando versículos bíblicos de cabeça, sem estarem conectos com o que eu esbocei para essa noite. O fato de você ter sido ferido, machucado ou induzido por algum profeta da imaturidade faz de você 50% vítima e faz de você 50% responsável. E você se associou com quem não devia ter se associado, porque você se associou com profetas que são de Deus, porém ainda são neófitos. Porque quando um profeta profetiza na sua vida ou na minha vida, eu não preciso e você não precisa esperar 30 anos para saber se aquela profecia é de Deus, ou se aquela profecia era do diabo, ou se aquela profecia era da pimenta malagueta com feijoada carregada que ele comeu no almoço aquele dia, antes de profetizar na sua vida. Quem aqui já tem uma profecia que se cumpriu do jeito como o profeta falou, demorou um tempo, mas olha, a profecia se materializou e se cumpriu? Levanta a sua mão, dê um sinal para mim. Ativa a nossa fé ou não ativa a nossa fé? Motiva a nossa comunhão ou não motiva a nossa comunhão? Tu ora mais, tu jejua mais, ou tu não se alegra e não se fortalece em Deus quando uma profecia pessoal se materializa? Acontece esse fenômeno de vida do Espírito, no espírito do adorador cansado, no espírito do adorador desanimado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem aqui já recebeu uma profecia e até hoje não se cumpriu? Levanta a sua mão. Eu também tenho as minhas profecias que até hoje não se cumpriram. E quem até hoje recebeu uma profecia e não sabe mais, ele está em crise, se continua gerando expectativa de que um dia essa profecia se cumpre e ela não se cumpriu ainda porque tem que passar pela prova do tempo, ou se essa profecia não era de Deus, o profeta que falou abobrinha, e no fundo você tem vontade de pegar esse profeta e dar uma surra de cinta no pé de goiaba. Quem está nesse quadro emocional, nessa crise, que recebeu uma profecia, que não sabe se é de Deus, se é do diabo, se continua esperando, ou se pega essa mensagem e joga na privada? Olha, levanta a mão, quem já recebeu esse tipo de profecia? Olha o número assustador de pessoas. Por quê? Porque alguém nos sugestionou que se a profecia é de Deus vai se cumprir, se não é de Deus não vai se cumprir. Diga, superstição da teologia pentecostal. Você sabia que existe 96% das profecias bíblicas que elas não são absolutas? Elas são profecias condicionais ou permissivas? Sabia disso? Diga, se o meu povo se chama pelo meu nome, se esses caras se humilharem, jejuarem, se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei o seu clamor, perdoarei os seus pecados, então sararei a sua terra. Deus está prometendo sarar a terra, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vai fazer porque Ele prometeu, vai fazer porque tem uma condicional. Existe uma série de elementos e ações correspondentes que, se nós cumprirmos na terra, então a profecia se cumpre. E se nós não cumprirmos na terra, não adianta chamar Deus de mentiroso, porque Ele já está anunciando que Ele não vai cumprir. Por isso que está cheio de gente frustrada com o ministério profético, porque ouviu da forma correta, mas interpretou e aplicou na sua vida da forma que lhe era conveniente.
O Senhor falou que eu ia casar. Eu não falei que você ia casar. A gente proíbe profecia sobre casamento na escola de ativação profética. Não, mas eu entendi isso. Você entendeu isso porque você está beliscando no azulejo. Você está procurando isso. Não, mas o profeta falou. Às vezes o profeta falou bobagem. Diga, às vezes o profeta falou certinho, da mente e do coração de Deus. Mas quem ouviu, interpretou e aplicou na sua vida conforme lhe era conveniente. Às vezes o profeta diz: põe em ordem a tua vida, peça perdão, fecha as brechas, seja fiel a Deus no dízimo, e o Senhor vai fazer você pagar as suas dívidas. Pronto, o desgraçado só guardou a última frase. Deus falou que eu vou pagar as minhas dívidas. Aí não paga as dívidas. A Bíblia não funciona, não existe profeta no Novo Testamento, o profeta mentiu. Tem profeta mentiroso, mas também tem crente que recebe profecia e manipula e aplica na sua vida só dentro daquilo que lhe é conveniente. Deus é fiel para pesar a justiça e a injustiça e discernir a maturidade e a imaturidade. Mas você não precisa de 30 anos para saber se aquela profecia é de Deus ou é do diabo. Diga, seja a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o vosso árbitro em todas as vossas decisões. Pastor, eu recebi a profecia e diz que eu ia casar com um calango nordestino com 3 dentes na boca, que vinha cavalgando num jegue até chegar em Aparecida de Goiás, e que ele vai ser o meu marido. Você não precisa gostar da profecia. Você precisa discernir se essa profecia é de Deus ou do diabo. Vai que é de Deus essa desgraça. Você não precisa rejeitar a profecia porque na alma você não gostou dela, mas você também não pode aceitar a profecia porque na alma você gostou dela. O Senhor está mandando um cavaleiro rico, milionário, cavalgando no cavalo branco e vai chegar no Learjet dele para casar. Também pode ser mentira. Diga, entender, faculdade e habilidade da alma. Discernir, faculdade e habilidade do espírito do adorador, do espírito do intercessor, do espírito do pai de família, da mãe de família, do homem de Deus, da mulher de Deus, em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não é para você entender profecia, diga, é para nós discernirmos. E não é para discernir só a mensagem profetizada, diga, é para discernir a profecia e é para discernir o espírito do profeta. Diga, é para discernir os anjos de Deus. E temos a responsabilidade de discernir os demônios da encruzilhada. Diga, 4 coisas: discernir a mensagem profetizada, discernir o espírito do profeta que profetizou, discernir os anjos de Deus e discernir os demônios do inferno. Tessalonicenses nos fala sobre alguns testes e algumas provas para provar os espíritos. Numa escola de ativação profética eu te ensino tudo isso. Estou falando de uma forma espontânea aqui e só Deus vai saber por quê. Mas o apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 14 diz que quando alguém profetizar no meio da congregação, 2 ou 3 julguem a mensagem profetizada. Diga, é para julgar a mensagem, não é para julgar a vida do profeta. Não, mas ele não penteia o cabelo, ele não usa terno, ele não usa gravata. O profeta profetizou, mas o terno dele tem racho. Mas o terno dele não tem racho. Não, mas esse profeta não é de Deus porque ele usa barba e cavanhaque. Esse profeta não pode estar sendo usado por Deus porque ele não tem bigode debaixo do... Não é para julgar o profeta, diga, é para julgar a mensagem profetizada. É para discernir o espírito do profeta. Deuteronômio 13, Deuteronômio 18 fala como você discerne se a profecia era de Deus ou era do diabo. Sabia que tem profecia que se cumpre e é do diabo? Está lá em Deuteronômio 13, Deuteronômio 18. Diga, se o profeta ou adivinhador de sonhos falar no meio da congregação e se suceder tal prodígio, assim como ele falou, e depois da profecia ele sugerir, ele propor, vamos e sirvamos a outros deuses que vós não conheceis, vamos e adoremos aos ídolos das nações que moram circunvizinhas a Israel, então este profeta, este sonhador de sonho terá que ser apedrejado.
texto diz: se o profeta profetizar e não se cumprir, com presunção falou o tal profeta, as palavras do Senhor estavam na sua boca. Mas não diz que é para apedrejar esse segundo caso de profeta. Diz apenas que não é para dar honra de profeta no meio da congregação. Diga, num caso, apedreja. Se cumpriu a profecia, se cumpriu o sinal, mas o fruto da profecia foi idolatria. O fruto da profecia foi manipulação da energia sexual. O fruto da profecia foi rebelião, mentira ou desonra. Apedreja. No outro caso, falou e não se cumpriu. Diga, com presunção, com imaturidade, falou tal profeta. Não dê a ele honra de profeta no meio da congregação, mas não manda apedrejar esse cara. Diga para quem está ao seu lado: você não é obrigado a profetizar, mas você pode profetizar. Diga, o apóstolo Paulo diz: todos podem profetizar. Paulo não está dizendo que todos somos obrigados a profetizar. Diga, a unção profética no Novo Testamento está ao alcance das mãos de todo aquele que crê em Jesus. Pela fé você se apropria e você manifesta. Eu não sei se todos vão ser profetas de ofício profético. Isso é algo que Deus escolhe, Ele elege, é soberania de Deus. Diga, mas tocar e fluir nos níveis básicos e primários do Espírito de profecia, qualquer crente recém-convertido pode, porque Jesus falou que no reino de Deus, o menor dos filhos de Deus nascido de novo seria maior do que João Batista, seria maior do que o maior dos profetas do Antigo Testamento. Como é que acabou o fluxo de unção profética no Novo Testamento? Se as 3 filhas de Filipe eram profetisas e presidiam a congregação em Atos dos Apóstolos, como é que acabou o fluxo dos dons proféticos? Se Ágapo e se Ananias, que foi ungir os olhos de Saulo e disse: receba a visão, seja curado, volte a enxergar, recebeu a revelação profética de Deus para ir na rua chamada direita e orar pelo Saulo que havia visto Jesus no caminho para Damasco. Se eles eram ofício profético, não era pastor profeta nem evangelista profeta, essas mandingas e superstições do organograma da igreja neurótica foi criado agora, 100 anos para cá. Isso não está na Bíblia. Isso faz parte da simpatia dos homens em tentar controlar e manipular uma pirâmide de crescimento ministerial. Simples, cara. Atos capítulo 13 fala que haviam 5 pessoas ali e que eles serviam a Deus na função de mestre e de profetas, e dessas 5 pessoas, 2 foram separadas e ungidas para o ofício apostólico. O nome do primeiro é Barnabé, diga apóstolo Barnabé. O nome do segundo é Saulo, mudado e transformado depois pelo nome de Paulo, cujo ministério e comissionamento foi apostólico. Ele não foi apóstolo apenas para a Antioquia, ele foi apóstolo para os gentios. Em primeiro momento teve dificuldade de ser reconhecido como apóstolo em Jerusalém. Aos Gálatas ele diz: posso não ser apóstolo para aqueles caras lá em Jerusalém, mas vós Gálatas sois o sinete do meu apostolado, porque eu não fui me reunir com vocês com filosofia e conversa teológica, mas manifestei espírito, demonstrei poder, sinais. E esses são as evidências do meu apostolado. É a teologia que Paulo constrói. Não precisa ver Jesus para ser apóstolo. Paulo diz que eu sou apóstolo e também vi Jesus. São coisas distintas. Existem outros apóstolos, como Barnabé. Agora há uma diferença entre os apóstolos do Cordeiro, diga, os 12, e os apóstolos do reino de Deus. Há uma diferença. Apóstolos para o corpo de Cristo são os que nós servimos hoje, e nada mais são do que missionários com uma cabeça de reino, de governo, de autoridade e conquista territorial, diferente daquele conceito de missionário sobrevivente, lascado, vendendo caneta para conseguir comprar um lanche para os filhos. Eu queria perguntar para você
você nessa noite: onde está na Bíblia a palavra missionário? Eu queria um versículo bíblico onde está no texto canônico a palavra reverendo, e é usada por igrejas que dizem pregar o evangelho genuíno. Me dá um texto bíblico onde está escrito a palavra missionário ou feminino, missionária, porque não reconhece o dom pastoral da mulher, então cria uma superstição teológica e chama a esposa do pastor de missionária. Ok, me dá um texto bíblico com a palavra missionária, de Gênesis Apocalipse. Não existe. Me dá um outro com o termo maçônico, reverendo, também não existe, mas está na boca de gente crítica que acredita pregar o evangelho genuíno. Sabe o que está acontecendo com a pregação do evangelho genuíno protestante na Europa? Virou um continente islâmico. As igrejas que pregavam o evangelho genuíno do protestante estão sendo vendidas para se transformar em boate gay. Esse é o evangelho genuíno? Que a igreja se transforma num museu, num antiquário, que a igreja se transforma em bar, restaurante e boate GLS. Isso não aconteceu num, mas em dezenas de países na Europa. E não foi uma igreja apostólica profética que foi vendida e foi transformada em uma boate gay. Foi igrejas protestantes críticas, cujo espírito exegético e hermenêutico do areópago grego impediu eles de operar sinais, impediu eles de manifestar prodígios, fez com que quando veio o avivamento pentecostal fechassem o seu coração para o vinho novo do pentecostalismo e dissessem: não precisamos dos pentecostais orando em línguas da Europa, nós somos protestantes. Pois bem, o amor e a vaidade da identidade denominacional protestante fez com que 100 anos depois a igreja entrasse em autofagia. A igreja que é para avançar e destruir as portas do inferno está sendo invadida, vendida e transformada em boate gay. Isso é o evangelho genuíno? Muito obrigado, fica com esse evangelho genuíno para você que te foca no pé da goiaba, porque para mim não tem genuíno. Está muito longe das manifestações de sinais, prodígios, milagres descritas em Atos dos Apóstolos. Esse é o evangelho mutante. Esse é o evangelho da vaidade, da filosofia. Esse é o evangelho da arrogância. Esse é o evangelho da presunção, que acha que todos estão errados e ele, o modelo de igreja dele é que está certo. Ok, quantos você batizou no passado? Vamos ver as estatísticas, vamos ver os números. E aí você cai na triste realidade de que ela está vazia. Fala mal de todo mundo, acha mal na teologia de todo mundo, mas os frutos provam que de genuíno não tem nada. Diga, está muito fora do modelo apostólico do primeiro, segundo e terceiro século. Temos que voltar a esse modelo apostólico. Mesmo que a igreja apostólica tivesse seus defeitos, mesmo que a igreja apostólica tivesse as suas mendigas e as suas imaturidades, a igreja apostólica não era a igreja mais perfeita do mundo, não. Tinha as suas inseguranças, tinha os seus defeitos, tinha as suas superstições, mas ela fez o que a igreja da pós-modernidade não está conseguindo fazer. Ela tocou a psique de Jerusalém, ela tocou a psique de Antioquia, ela tocou e varreu o sistema de valores da época. Temos que voltar às ferramentas apostólicas e proféticas no meio da igreja. Não porque o apóstolo é superior, diga apóstolo, é um comedor de arroz e feijão como pastor, mestre, e se existe aí um modelo apostólico piramidal, ele é neurótico, ele está fora da palavra de Deus. Ele apenas dá um voto de Minerva, ele dá um pouquinho mais de responsabilidade e maturidade, mas ele se faz horizontal para servir em amor. Ele pode dar o voto de resolver o conflito e a última opinião final, o que não faz dele um super ser, o que não faz dele um ser infalível. Os apóstolos erraram no primeiro século, apóstolos erram nos dias de hoje, mas uma coisa é errar e se submeter a um processo de pastoreamento, outra coisa é errar e presunçosamente se fechar no mito do Vaticano, de que as decisões das bulas papais são infalíveis. Não, elas são falíveis mesmo. Essa noite Deus vai ativar você para frente. Essa noite Deus vai fortalecer o teu espírito de adoração, de intercessão, de comunhão. Mas para que você receba isso, primeiro, superstições e mandingas teológicas que foram construídas nos últimos anos precisam ser desconstruídas dentro de você.
Você não vai sair daqui como o profeta, não. Você vai entender que a igreja opera no nível primário e universal de comissionamento profético, fundamentado em Apocalipse capítulo 10, verso 19. Diga: o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Você não precisa fazer movimentos com o braço como se fosse taekwondo ou jiu-jitsu para botar a mão na cabeça da pessoa e depois de orar em línguas e mudar a postação de voz, fazer uma postação de voz de falsa espiritualidade, pegar o microfone e falar como se fosse um radialista, porque assim a voz fica mais medida. Você faz uns movimentos assim, você não sabe se é taekwondo, karatê ou jiu-jitsu, mas você põe a mão na cabeça da pessoa e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos com voz de trovão. Não, você não precisa de toda essa coreografia profética. Você só precisa dizer: irmão, é o seguinte, Deus me deu uma intuição, eu posso orar para você? Você discerne em Deus, pede conselho com os pastores, com os anciões da igreja, mas o meu espírito tem uma intuição de que Paraná, 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 e comunica para a pessoa. Existe a possibilidade dela começar a chorar, a orar, a gritar, a cair por terra, botando a boca no chão. Existe a possibilidade da pessoa dizer: irmão, não faz sentido nenhum o que você está falando, mas beleza, valeu a tentativa, que Deus continue te usando. Diga: não é porque profetizou que é de Deus. Não é porque profetizou e eu não gostei da profecia que é do diabo. No Novo Testamento a profecia vem para edificar, consolar e exortar. Profecia de consolo, a turma vai desfila para receber. Profecia de exortação, poucos têm maturidade para receber e se relacionar com ela. Mas é impossível você não ser visitado por um falso profeta. O que é possível é você amadurecer na palavra de Deus para você discernir o espírito da profecia e decidir se essa palavra é de Deus, se essa palavra era do diabo ou se essa palavra é de um homem de Deus, porém imaturo e mal fundamentado nas escrituras. Quem aqui nunca recebeu uma revelação da irmã Rita Cabelo de Fogo, que começou a falar da parte de Deus por revelação e você ficou impressionado? Puxa, Deus está nessa mulher, porque está falando de segredos e mistérios que estão no meu coração. Não é assim que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 14? E o incrédulo dará testemunho público no meio da congregação, porque os segredos, os mistérios ocultos no seu coração foram publicamente expostos e revelados. Verdadeiramente Deus está no meio dessa doideira. Ok. E aí lá na metade da profecia você perdeu a sua paz. Até aquele momento ela podia estar te exortando, mas você estava recebendo a exortação com paz do Espírito Santo de Deus, dando testemunho no seu espírito. Em algum momento dessa oração a tua paz saiu pela janela. E ela começou a dizer: mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, não pode congregar lá naquela igreja com aquele pastor que tem barbicha, porque pastor que tem barbicha é do diabo. Tem que ser pastor que não tem barba. E também não pode ir lá naquelas irmãs que usam o racho na saia, porque o racho da saia é do diabo. Se você realmente quer ser santa, santo, cheio de Deus, não pode depilar o sovaco, nem escovar os dentes, usar shampoo e depilar as pernas. Você tem que agora sacar todo o dinheiro da cadeira de poupança e trazer aqui para mim, porque Deus está dizendo que você vai casar com o profeta Severino, vindo com um jegue, com 3 dentes na boca. E aí você diz: puxa, Deus estava fluindo assim, a coisa estava de Deus e gostoso, e o Espírito de Deus estava testificando, o meu espírito eu estava em paz. Mas em determinado momento da profecia em diante, a tua paz vai embora, e você já não sabe mais se você guarda todo aquele embrulho, se você joga fora todo aquele embrulho, ou se você começa a pedir discernimento do que ele falou da parte de Deus, do que ele falou da alma dele, o que ele falou por inspiração divina, e o que ele falou por uma leitura teológica neurótica que formou na mente e na superstição teológica dele conceitos que, em vez de ele dizer a minha opinião é essa, ele diz: Deus está dizendo. Paulo, ele dizia: isso diz o Senhor, Paraná, Paraná, Paraná. Quanto a isso, não diz o Senhor, mas digo eu. Paulo está dizendo: até aqui eu estou falando por inspiração profética, daqui em diante eu estou dando a minha opinião como um homem de Deus que está te dando uma dica, uma sugestão. Mas te vira, cara, ora em Deus e discerne para saber se tu recebe isso, se isso se aplica ao teu problema ou não se aplica ao teu problema. Diga: aconselhamento espiritual é diferente de profecia.
E às vezes o cara quer te aconselhar, mas ele, em vez de dizer, pastor Eliseu, a minha opinião é essa, resolve esse problema desse jeito. Então ele enfeita o conselho dele com voz de trovão e fala, tremilicando o braço e fazendo coreografias esquisitas. Nada contra, cara. A unção de Deus vem, você sente arrepio na coluna, você tem tremelique. Ele pergunta para o pastor como é que foi o encerramento da escola de profetas lá em Ceilândia. Tudo isso acontece, mas uma coisa é Deus tocar no espírito do homem e ele desfalecer. Habacuque capítulo 3. Outra coisa é você estar sugestionado e induzido a fazer uma coreografia profética, achando que com isso você vai sustentar espiritualidade na congregação. Acabou esse tempo, acabou essa fase, transformamos essa imaturidade, não aceitamos mais essa palhaçada na nossa vida ou no nosso meio. Nós agora queremos entrar numa nova dimensão, numa nova estação, numa nova temporada, e que o potencial profético universal de todo cristão no Novo Testamento pode ou não ser ativado por fé, mas por que não experimentarmos pela palavra de Deus, nos relacionar com Ele, discernir Ele com maturidade? Aqui na minha igreja, eu zelo pela palavra, e eu proíbo a profecia, proíbo o Espírito Santo, proíbo as línguas estranhas, proíbo o tremelique na coluna. Então, irmão, você não entende porcaria nenhuma da palavra de Deus. Se você tivesse lido a primeira epístola aos Tessalonicenses capítulo 5, você teria descoberto que lá está escrito: não proibais o profetizar. E se no teu zelo religioso, você com medo da falsa profecia ou da profecia imatura, proíbe o profetizar e limita o ministério apenas para o ministério da palavra de Deus, já pecou, infeliz. Zelo demagógico fez com que os fariseus não conseguissem discernir o vinho novo que Jesus estava manifestando em sua geração, e o mesmo zelo e falso senso de superioridade, de demagogia, de zelo pela palavra, tem impedido muitos líderes da nossa geração de receber essa restauração da maturidade profética e da maturidade apostólica, preferindo então proibir o profético, proibir o apostólico, para não pecar. As ferramentas pastorais e evangelísticas que funcionaram há 50 anos atrás com aquela geração não estão funcionando nos dias de hoje, porque os demônios são outros, a linguagem cultural é outra, os desafios da igreja na modernidade é outra, e as ferramentas angelicais que Deus está disponibilizando para o corpo de Cristo em forma de renovação de mente hoje são superiores à renovação da mente de 50 anos atrás. Por isso nós temos que nos atualizar com o que Deus está fazendo no corpo de Cristo, não só em nossa cidade, mas em toda a cristandade ao redor da terra. E essa atualização profética nos leva a um novo nível de autoridade, nos leva a um novo nível de frutos, a um novo nível de resultados. Diga: eu não vou saber se o profeta é de Deus ou se o profeta é do diabo, porque ele acerta ou erra as profecias. Diga: eu saberei se o profeta é de Deus, se o profeta é do diabo, por causa dos frutos que a vida e o testemunho dele apresentam. Você sabia que Jeremias profetizou no capítulo 29, acho que versículo 10, seriam 70 anos de cativeiro babilônico, 70 anos de escravo na Babilônia, e na prática, eles não ficaram 70 anos na Babilônia, eles ficaram 78 anos. Você sabia? Diga: Jeremias falou 70 anos, e eles ficaram 78 anos. Jeremias é um profeta do diabo? Jeremias é um profeta maturo? Jeremias é um profeta que errou na profecia e agora nós vamos apedrejar ele na porta da igreja? Diga: o jovem Daniel leu as profecias e os pergaminhos de Jeremias, e o jovem Daniel fez os cálculos dos anos em que eles estavam cativos na Babilônia, e os cálculos do jovem profeta Daniel chegaram à conclusão de que os 70 anos profetizados por Jeremias já haviam se cumprido, mas no entanto continuavam, tanto Judá quanto Israel, entre o norte e o sul, continuavam escravos, tomando chicotada no lombo todos os dias. Diga: não é porque Deus falou que uma profecia vai se cumprir. Quer saber como uma profecia se cumpre na sua vida? Deus falou
e Ele te apontou um caminho para você trilhar. Deus não vai trilhar esse caminho para um crente preguiçoso, que não ora, que não jejua, que não anda em santidade, que não põe a sua vida no altar. Não, você vai ficar frustrado e essa profecia vai abortar na tua vida emocional, familiar, saúde ou casamento ou ministério. Para que ela se cumpra na tua vida, você tem que estar disposto a fazer o que o jovem Daniel fez no capítulo 10. Não muitos dias, diga apenas 21 dias de jejum e oração. Quando Daniel entende pelos cálculos e pergaminhos proféticos de Jeremias que a palavra profetizada era 70 anos de cativeiro e escravidão, e já havia 78 anos e eles ainda não tinham a menor perspectiva de saírem da Babilônia, o que o jovem Daniel começa a fazer? Guerrear, jejuar. Ele começa uma intercessão. Ele não está lutando com Deus, ele não está dando ordem para o Espírito Santo, ele está guerreando no cosmos, nas regiões intermediárias. Ele está lutando contra o principado babilônico, o príncipe da Pérsia. Ele está adorando a Deus, orando a Deus. Ele não está acendendo vela para Miguel, ele não está dobrando e fazendo campanha de velas apostólica para Gabriel. Ele está falando com o único e vivo Deus, crendo e discernindo e vendo que os anjos, em resposta à adoração ao Deus vivo, cooperam conosco na terra dos viventes. E se não houver perseverança, vai te enforcar no pé de goiaba. Mas as promessas de Deus não vão se cumprir no teu casamento, não vai se cumprir na tua contabilidade financeira, não vai se cumprir na tua vida. Você vai ficar amargurado, lambendo ferida e dizendo que Deus mente, Deus não cumpre profecia, ou que todos os profetas dessa cidade não prestam. Mas no fundo, você não teve coragem de romper com o estado de passividade, com a preguiça e com a religiosidade. Agora, quando você entra num relacionamento de maturidade profética, o profeta falou, ele não vai fazer por você o que você não teve coragem e vergonha de fazer em Deus nos últimos 30 anos que você frequenta uma igreja evangélica. Não, mas ele falou que ia emprestar a fé dele se eu desse um envelope por R$50. E você, cabeça de puta, acreditou. E você gostou dessa superstição, que você se permitiu cair nessa bobagem. Não, mas funcionou, eu fui curado, glória a Deus. Olha como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Não, mas não funcionou e eu agora estou amargurado com Deus, e eu agora estou amargurado com a igreja local. Fruto do ministério desse profeta dá testemunho de quem ele é diante de Deus. Diga, um profeta não é de Deus, porque acerta sempre. Vai ter orações que o teu pastor vai fazer e ele vai errar. Vai ter orações que eu vou fazer e eu vou dar tiro no escuro. Profetas erram, homens de Deus erram. Você não sabe se aquele cara é de Deus, porque ele acerta todas as profecias. Cartomante também acerta. Espíritos familiares também revelam coisas e segredos do passado que impressionam. Você vai saber se aquele cara é de Deus, porque quando ele erra, ele submete a orelha dele a um puxão de orelha em amor. E quando ele erra e não se submete a um pastor local, a uma liderança local em amor, ele prova que ele é imaturo, ou ele prova que ele é do diabo. Diga, chegou o tempo de restaurarmos o profético nos nossos casamentos, na nossa vida financeira, nos negócios, nos nossos movimentos de igreja da pós-modernidade. Mas não aquela profecia do reteté, confusa e imatura. Chegou o tempo de experimentarmos o que o profeta Oséias diz. Diga, não havendo profecia, se corrompe. Restaurando o modelo profético bíblico, a igreja que está enferma, a igreja que está ferida, diga, o sistema de igreja que está corrupto é reavivado, é restaurado, é renovado com a vida do Espírito Santo de Deus. Para isso você tem que ser xingado por alguns no YouTube, e por isso você tem que ser apedrejado e perseguido por outros. Eu queria ler essa noite 1 Samuel capítulo 9, mas se Deus me permitir, eu vou falar sobre isso no sábado. Mas eu vou ler para vocês a profecia de Jesus que está se cumprindo dos anos 40, 50 para cá. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas.
Vou ler 2 textos com você e nós vamos começar a orar, porque eu sinto que a unção de ensino está sendo desativada, está saindo de operação sobre mim, e a unção de milagres está chegando aqui nesse lugar, está sendo ativada aqui nesse lugar. É até uma superstição dizer que a unção está chegando, ela já estava aqui, Deus já estava aqui, mas você entende que o discernimento de uma atmosfera de operação de ensino está sendo substituída por uma atmosfera de operação de curas. É isso que eu estou tentando comunicar a você. Abre em Lucas capítulo 6 e depois você vai abrir em Lucas capítulo 11. Eu quero ler esses 2 textos para nós deixarmos o Espírito do Senhor ministrar ao nosso coração. Jesus escolhe os 12 apóstolos do Cordeiro. Diga Lucas 6, 12. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em vigília, em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o qual terminou lhe traindo. Diga 12 apóstolos do Cordeiro. Simples, né? Atos capítulo 1 diz que Judas havia se enforcado no pé de goiaba. Como não tem goiaba na Palestina, ninguém sabe ao certo se ele morreu enforcado ou como foi a morte dele. A história dá 3 versões diferentes, mas fala que o infeliz morreu. Hebreus diz que buscou um lugar de arrependimento e não encontrou, só encontrou remorso. E que Matias foi escolhido para ser apóstolo e substituir Judas. Diga 12, morreu um, Matias, apóstolo do Cordeiro, 13º da lista. Tranquilo? Beleza. Haverão só 12 poltronas lá na Nova Jerusalém. Só vai ter 12 poltronas lá em Apocalipse, com 12 nomes de apóstolos na cidade santa. Não vai ter centenas de nomes de apóstolos, é só 12. Diga, os 12 apóstolos do Cordeiro estão aqui. Judas morre, Matias entra no lugar. Diga, fechou esse time. É um time de futebol campeão. Diga, 12 apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos para o corpo de Cristo que nós experimentamos hoje nada mais são do que uma espécie de missionário com níveis de entendimento profético, místico, sobrenatural, sinais, prodígios e conquista de território, conquista de culturas, conquista de psique, de perímetros geográficos, coisas que os missionários nunca vivenciaram ou experimentaram. Lucas capítulo 11 fala sobre a atual reforma do entendimento apostólico profético, porque a igreja nunca perdeu os seus apóstolos, nunca deixou de ter os seus profetas. Eles só tiveram que se reunir e se adorar a Deus nas catatumbas de Roma, porque a igreja oficial perseguia os remanescentes fiéis, mas eles sempre existiram em todas as gerações da cristandade ao longo da história dos 2000 anos de cristianismo. Mas em Lucas capítulo 11, versículo 47, Jesus está tendo um debate teológico com os escribas, com os fariseus e com os saduceus, e Jesus está debaixo do espírito de profecia, e Jesus está debaixo do Espírito do Senhor, Jesus está debaixo de um manto de inspiração profética, e ele fala para os dias de hoje. Diga, Jesus está falando com os opositores teológicos da época. E quem estava ao redor de Jesus? Diga, os 12 apóstolos do Cordeiro, aquele time que ele escolheu lá no texto que acabamos de ler, Lucas 5, né? Aquela turma está ao redor de Jesus, e Jesus está falando com os opositores teológicos, e diz o verso 47: ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, vossos pais os mataram, e bem testificais, pois que consentis com as obras, com as iniquidades, com os erros dos vossos pais, porque eles os mataram, e esta geração edifica o seu sepulcro. Por isso assim também diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes enviarei, a estes matarão uns e
perseguirão a outros, para que desta geração seja requerida o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes do povo a chave da ciência profética, da ciência bíblica, da ciência sobrenatural, e vós mesmos não entram no reino de Deus, e ainda serve de impedimento para que os outros também não entrem. Diga para o seu vizinho: assim diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos eu os enviarei. Os 12 apóstolos do Cordeiro não cabem nesse texto. Diga: os 12 apóstolos de Cordeiro já haviam sido escolhidos, lá em Lucas capítulo 5. Lucas é o único evangelho que organiza os fatos e os acontecimentos em ordem cronológica. Então, quando Jesus está no capítulo 11 de Lucas, versículo 47, falando sobre um tempo que viria sobre a igreja, profetas e apóstolos, um vai ser perseguido, o outro vai ser martirizado, pode ter certeza que essa palavra de Lucas 11:47 não tem a ver com os 12 do Cordeiro. Digo, os 12 do Cordeiro já haviam sido escolhidos, já haviam sido dados. Agora ele está falando de uma nova categoria de apóstolos, de uma nova categoria de profetas. Digo, os profetas do Novo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, os apóstolos comissionados como Barnabé, como Paulo, como outros, para o corpo de Cristo, são diferentes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que já foi fechado, o texto sagrado já foi compilado, nós precisamos reinventar isso. O que nós precisamos é corrigir as interpretações supersticiosas, demagógicas e denominacionalistas desse texto. Não precisamos criar e trazer texto canônico, não. Precisamos só corrigir os erros de interpretação do denominacionalismo histórico. Mas a sabedoria de Deus está falando com você nessa noite. O espírito de profecia, o espírito apostólico, é o DNA da igreja, que influencia a cidade, que toma o território, que faz com que o reino de Deus e sua justiça se estabeleça e permaneça inabalável. Não é a técnica, não é o método, não é o livro que vende para ensinar a multiplicar a célula. Nada contra esses métodos, essas técnicas. Cada cultura, cada geração tem a sua linguagem cultural e vai ser eficaz ou vai ser ineficiente. Tudo passa, mas o que não passa são os fundamentos da palavra de Deus. O que não passa é o ofício profético, o ofício apostólico e a necessidade de pastores, mestres e evangelistas, até que Efésios capítulo 4, verso 12 e 13 se cumpra, se corresponda na maturidade dos filhos de Deus. É tempo dos filhos se manifestarem com a glória que vai pôr em liberdade toda uma criação que geme com dores de parto, esperando pelo nosso amadurecimento, pela nossa manifestação. Não manifestação hollywoodiana, mas manifestação de amor, de serviço social, de gemidos inexprimíveis, de cura, de milagres, de prodígios. Deus quer levar você a uma nova frequência eletromagnética de glória. Eu quero orar com você essa noite, para que a chave da ciência profética, para que a chave do entendimento apostólico de Jesus fala para os fariseus: vocês não entendem, vocês não operam, vocês não experimentam essa chave de conhecimento bíblico revelado. Vocês conhecem a tradução dos rabinos, mas vocês perderam a chave da revelação da Torá, a vida da palavra de Deus. Diga: a Zoe, o Rema, o Logos da palavra de Deus. Vocês não sabem o que é isso, vocês perderam. Jesus diz para os escribas, para os fariseus, para os saduceus: vocês não entram no reino dos céus, e as superstições e as convicções e as teologias que vocês criaram ainda impedem os coitadinhos de entrar no reino dos céus. Eu quero orar nessa noite para que você receba uma atualização do entendimento apostólico profético. Não é porque eu falei com eloquência que você vai acreditar.
É porque o Espírito de Deus vai dar testemunho no seu espírito de adorador, de intercessor, de homem de Deus, de mulher de Deus. Alguns terão sonhos, outros terão visões, outros não terão nada, apenas vão ler a Bíblia com óculos apostólicos e proféticos, vão ler a Bíblia em fortalezas, sofismas ou desconectados da posição de acusação. Coríntios capítulo 10, versículo 4, versículo 6 diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas da maldade, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu quero pedir para você receber essas armas nas suas mãos quando você vier no altar. Você vai estender as suas mãos, nós vamos ungí-las, e além de orar para você ser curado, fica tranquilo, vai ter essa oração. Eu também quero orar para que as suas mãos recebam e sejam impartidos, ativados, comunicados dons espirituais, e Deus e você, na intimidade tua e na soberania divina, pode colocar dons de cura nas suas mãos. Você pode sair daqui muito mais do que beneficiado com uma oração forte que você sentiu arrepio na coluna. Eu quero que você saia daqui fazendo orações fortes pelos teus vizinhos, pelos teus amigos, pelos que estudam com você, pelos que trabalham com você, pela pessoa que sentar do seu lado no ônibus amanhã, quando você estiver indo para o trabalho. Quantos estão dispostos a experimentar isso? Diga, essa é a chave profética, essa é a chave mística, essa é a chave sobrenatural da ciência e do conhecimento bíblico revelado. Diz Deus, se existe em uma nação evangélica uma geração de cristãos que não compreendem uma pregação e uma palavra um pouco mais profunda, porque foram enfeitiçados no seu entendimento denominacional de Bíblia a reproduzir mandingas, superstições. Diga, eu quero romper com esse sistema, eu quero interpretar a Bíblia numa esfera mais profunda. Diga, Senhor, fala comigo, fala por sonhos, fala por visões, fala por profecia, fala pela tua palavra, fala pela intuição, fala com quadros visuais, fala com sons auditivos, fala comigo, fala como trovão, fala pela brisa suave, se comunica comigo. Diga, Espírito Santo de Deus, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero ouvir a voz do Onipotente, eu quero experimentar a voz das muitas águas. Esses textos são poesias, mas eu quero que elas se transformem em uma experiência empírica, em uma experiência íntima, em uma experiência viva no meu interior. Eu estou cansado de ler esses textos e aplicá-los poeticamente à minha vida cristã. Eu quero saber, Senhor, se é possível experimentar com maturidade. Me ajuda para que eu seja transformado dia após dia de glória em glória. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19: até que chegue a estatura do varão perfeito, semelhante ao reflexo do espelho que reflete a glória, a imagem de Cristo em mim. Eu não consigo isso sozinho, Deus. Só se a chave do conhecimento revelado, a chave da profecia, a chave mística da vida da palavra de Deus brotar no meu interior. Sabia que uma coisa é você ler a Bíblia criticamente e usar a ciência da crítica textual para achar defeitos no texto bíblico? Uma segunda experiência é você ler a Bíblia devocionalmente e você deixar que a Bíblia fale com você através do Logos, através do Rema, e com essa leitura mais devocional de Bíblia, você talvez até cometa alguns erros exegéticos, hermenêuticos, mas a vida da palavra de Deus vai fortalecer você, vai falar com você, vai fazer com que azoe a vida de Deus jorre no seu ventre. Mas existe uma terceira experiência que eu quero te propor a partir da imposição de mãos e da unção dessa noite. Diga, além da palavra de Deus, além de uma leitura devocional, além do Logos, do Rema, da Zoe de Deus, Espírito Santo, eu quero receber os códigos da Escritura, os códigos, as experiências que vão me levar aos mesmos lugares espirituais que os profetas da Bíblia foram levados.
Uma coisa é você ler a Bíblia, ler Apocalipse capítulo 4, onde João diz que em espírito foi arrebatado, e ele descreve um ambiente chamado sala do trono. Diga, é bom? Você pode ler esse texto com a crítica textual e achar defeito nele. Você pode ler esse texto de uma forma devocional e ficar impressionado. Nossa, Paulo foi arrebatado, levado para a sala do trono. Eu sou a minhoquinha de Jesus, que nunca vou ter uma experiência de êxtase igual a essa. Só o apóstolo Paulo. Você pode ler esse texto pedindo para o Espírito de Deus a mesma experiência que João teve na ilha de Patmos, que se reproduza com você o mesmo fenômeno que aconteceu com João. E se João foi levado em arrebatamento à sala do trono, você pode pedir o mesmo código, você pode pedir o mesmo segredo, você pode pedir a mesma experiência. Diga, Deus, Tu és soberano, mas eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou disposto. Se esse negócio é real, eu também quero ser arrebatado e ser levado ao mesmo ambiente de adoração que Paulo foi levado na ilha de Patmos, e está descrito no capítulo 4 de Apocalipse. Você pode ler que o espírito do profeta Ezequias foi levado ao vale de ossos secos, e pode fazer uma crítica textual em cima. Você pode ler de uma forma devocional que ele foi levado ao vale de ossos secos, e você devocionalmente se relacionar com esse texto. Mas eu quero propor para você, quando ler esse texto, pedir para o Espírito Santo de Deus ativar no teu espírito os mesmos códigos, os mesmos segredos, as mesmas chaves de conhecimento revelado, para que você também seja levado em espírito ao mesmo ambiente que Ezequias foi levado. Esse Ezequiel interagiu com o vale dos ossos secos e disse: vem vento do norte, sopra vento do sul, vem vento do oeste, do leste. Começa um fenômeno de ressurreição. Você também tenha coragem e ousadia para fazer a mesma coisa, olhar para o teu vale, olhar para os teus ossos secos e dizer: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, venha sobre essa circunstância familiar, venha sobre essa briga matrimonial, venha sobre essa situação de enfermidade, de câncer, esse diagnóstico da medicina, venha sobre esse problema de dívida e de contabilidade financeira. Esse Espírito de ressurreição entra na empresa, na casa, no casamento, no hospital, no presídio, na favela, na boca de fumo. Entra agora, espírito de arrependimento, espírito de pranto, súplica e quebrantamento, descrito em Zacarias capítulo 12. Invade agora o prostíbulo e começa a trazer arrependimento. A tua vida de oração vai tomar uma outra dimensão, e a perspectiva que você vai se relacionar com Deus e com o mundo espiritual vai tomar uma outra dimensão de intensidade e de aceleração. Quantos querem os códigos? É isso que Jesus está dizendo para os escribas: vocês não têm os códigos e vocês não deixam eles receberem. Vocês falam da palavra de Deus, mas vocês não experimentam as coisas místicas da palavra de Deus e impedem os outros de experimentar. Isso vai acabar nessa cidade, porque Deus vai levantar um povo que vai manifestar sinais, que vai operar prodígios. E não é só Pedro que na projeção da sombra foi inteiro. Deus pode fazer isso através da tua vida, se você estiver disposto, se você não se ensoberbecer e não ficar arrogante, se você não usar isso para se autoafirmar. Diga, essas experiências é para todo aquele que crê em Jesus. Está pronto, irmão? Todas as pregações, a mais dita dos últimos 3 anos, mas eu acho que você foi edificado pela palavra de Deus essa noite. Juro que eu ia falar sobre 1 Samuel capítulo 9, mas entendi em Deus que ele estava falando com algumas pessoas específicas, e eu acho que nós desconstruímos sofismas na mente de alguns irmãos, para que eles possam abrir os seus corações para receberem a imposição de mãos agora. Saia do seu lugar, venha para o altar. Pastor, vamos adorar a Deus com um cântico. Só não pode ser o cântico da irmã Rita Cabelo de Fogo, dos 700 pandeiros da congregação desse fogo que o diabo sai correndo. Adore o Senhor invocando a sua presença. Saia do seu lugar, venha para o altar. Eu vou pedir para vocês formarem filas, aonde você deixa 1 metro, 2 metros de distância entre o primeiro corredor de pessoas e o segundo, o terceiro. Facilite para nós andarmos entre vocês, impondo as mãos e ministrando. Não espere que eu faça por você o que a passividade, o cansaço, a religião, ou a dúvida, ou o medo roubou de você nos últimos 10 anos. Eu apenas vou caminhar um caminho com você. Eu apenas vou te apontar uma direção. Eu apenas vou te sugerir um caminho para nós
caminharmos juntos. Eu não vou fazer a oração forte que vai resolver todos os problemas da tua vida. Eu vou te ensinar um caminho de amadurecimento e de crescimento espiritual, aonde dia após dia você e eu juntos seremos transformados de glória em glória até ficarmos parecidos com Cristo. Esse processo do caminhar junto, esse processo do se relacionar em amor. Eu posso errar ao longo desse processo, eu posso acertar ao longo desse processo, mas eu sou apenas um comedor de arroz e feijão como qualquer outra pessoa. Eu quero colocar códigos espirituais dentro de você. Eu quero ativar frequências eletromagnéticas da glória de Deus que um dia alguém ativou na minha vida, ou eu recebi diretamente de Deus através de jejum, de oração, de êxtase, de arrebatamento. Sei lá como explicar essas coisas, mas eu sei que você tem que abrir a sua boca e começar a adorar a Deus. Eu sei que nada acontece na terra dos viventes sem uma atmosfera de adoração. Eu sei que Davi era um homem da antiga aliança que entrava na sala do trono com sacrifícios de louvor, com sacrifícios de adoração, com obras de justiça nas suas mãos. Pai, ainda que os nossos corações e as nossas mãos possam estar sujos, ainda que possamos estar contaminados pela iniquidade, pelo pecado, pela imaturidade, nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós cremos na Tua Palavra, nós cremos no lavar regenerador da Tua Palavra, nós cremos no lavar purificador do sangue de Jesus. Nós temos comunhão uns com os outros e temos comunhão contigo, porque nós nos expomos à Tua presença e confessamos as nossas iniquidades, imaturidades, medos, inseguranças, invejas, fofocas, mentiras, pornografia, ódio, roubo, assassinato, masturbação, feitiçarias, idolatrias, adultérios, seja lá qual for o pecado que o diabo se levanta agora para acusar a tua mente. Creia no perdão gratuito, no favor merecido. Creia que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário está agora lavando a você, lavando a mim, trocando as suas vestes, trocando as minhas vestes. Comece a receber o perdão do sangue de Jesus. Comece a receber o lavar purificador da sua palavra, o lavar purificador do sangue de Jesus. Vai adorando a Deus e vai decidindo: eu preciso perdoar o João, o Pedro, o Tiago, a Maria. Vai falando, vai falando, vai falando em voz alta. A fé não vem porque você grita, a fé vem porque você ouve. Fale no volume que o som sai da boca e chega no seu ouvido. Daqui a pouco nós vamos ativar a chave da ciência, a chave do conhecimento profético em você. youtube.com/Gelson Becker, facebook.com/Gelson Becker e o website www.ativaçãoprofética.com. Sempre. Deus o abençoe, em nome de Jesus.